Olá a todos, mais uma vez bem-vindo ao canal Les Misérables Francs-Maçons. Meu nome é Vinícius Anaya e hoje irei dar continuidade ao tema Ciência Divina. O primeiro vídeo foi um vídeo de introdução, o segundo vídeo falei sobre Maomé, no terceiro vídeo falei sobre a vida de Jesus Cristo e a religião católica, e para esse vídeo de hoje eu irei falar sobre o judaísmo. Antes apenas fazendo aqui, recapitulando um pouco o que foi dito sobre Maomé, o que eu tentei mostrar nesse vídeo sobre Maomé e o Islão, é que o Islão é uma cópia, por assim dizer, do cristianismo, e o que Maomé tentou fazer foi executar um ritual cabalístico, foi fazer uma invocação mágica. Entretanto, aqui um detalhe muitíssimo importante, que essa invocação mágica é executada à noite, mais para frente vocês vão ver o porquê, ou a diferença entre executar um ritual cabalístico à noite e um ritual cabalístico durante o dia. Em relação a Jesus e a religião católica, o cristianismo, ou todos os cristãos que seguem Jesus, o que eu também procurei transmitir foi justamente isso. Jesus também foi um cabalista, também foi um grande mágico e também foi um grande homem, porque esse homem conseguiu trazer para os nossos olhos, apesar que levamos aí 2000 anos para poder compreender isso, isso também tem um significado, tem um porquê, mas ele conseguiu trazer, ele conseguiu tirar dentro do judaísmo, de dentro daquela parte mais fechada da religião judaica, a Cabala cá para fora. E conseguiu mostrar para todos que havia determinadas regras que se implicavam ao conhecimento da Cabala, ao passar a Cabala, que apenas fazia sentido aos rabis. E eram normas que não vinham, que não derivavam de Deus. Sendo assim, Jesus deu início a mostrar isso para toda a humanidade. Entretanto, acabamos aqui tendo algumas impasses, por assim dizer, da história, com o surgimento da religião católica, a adesão romana pelo catolicismo, e que causa com que o catolicismo acabe se expandindo, conforme se expande também o Império Romano, o que foi bom para o Império Romano, porque havia um controle, uma maneira fácil de controlar as pessoas e ditar algumas regras. O mesmo aconteceu no Islão. O Islão também é uma tentativa, como eu já falei e mencionei anteriormente, é uma tentativa de trazer o Messias, e um facto disso pode-se notar que Maomé frequentemente usava um cavalo branco, e, como todos sabem, Meca, na altura, havia ali uma grande comunidade judaica. Podemos até dizer que a religião que prevalecia na altura, ou judaica nesse caso, israelita. E o que se passa aqui é que Maomé começa uma guerra sem sentido contra cristãos e contra o judaísmo. Mais à frente eu irei fazer aqui um resumo em relação a isso. Obviamente, como já disse e volto a repetir, esse canal é para todos, esse canal é para elevarmos a nossa consciência. E eu vou sempre falar sobre consciência, e mais à frente vocês também vão perceber qual a implicação dessa consciência e que devemos procurar tomá-la o mais rápido possível e de forma sutil, sem violência, e que possa ser benéfica a todos os seres humanos, ou grande parte deles. Não podemos dizer todos, porque todos não faz parte do plano divino também. Continuando, hoje o que eu irei falar é sobre os israelitas e sobre a religião judaica. Grande parte de vocês que já leram a Bíblia, ou que mesmo após esse vídeo haja algum interesse em ler a Bíblia, ou ao Corão, vocês vão encontrar passagens sobre o Gênesis, e vocês vão encontrar, por exemplo, na Bíblia, é muito claro, algumas Bíblias apenas trazem o Novo Testamento, ao qual penso que não conseguem
colocar Deus ali, não consegue figurar Deus claramente para as pessoas, havendo a necessidade de colocar o Velho Testamento e roubar a história dos judeus, né, dos israelitas. É o que a Igreja Católica faz. Ela tenta claramente se apossar do passado israelita, mas ao mesmo tempo ela tenta exterminar os judeus. Vamos ser claros nisso. E temos que ser bem realistas, e mais à frente nós iremos também falar sobre isso. Mas hoje vamos focar apenas na religião judaica. E podemos dar início à religião judaica a Abraão. Como todos sabem, Abraão inicia uma jornada contra a religião praticada nesse período no Iraque, porque Abraão vem originalmente do Iraque, claro que antigamente se chamava, nós conhecemos como Mesopotâmia, e o pai de Abraão fabricava ídolos, ou fabricava deuses, por assim dizer, para aquela comunidade, e Abraão não concordava com isso. E aqui há várias histórias sobre Abraão, onde Abraão, de uma forma até, vamos assim dizer, bastante infantil, mas bastante pura, causa alguns danos a esses ídolos e começa a se questionar, e questiona-se o pai também. Mas não é sobre a história de Abraão que quero aqui falar especificamente. Vamos aqui tentar fazer percorrer a cronologia israelita e judaica, para que vocês consigam perceber um pouco sobre aquilo que realmente quero vos trazer. Abraão diz ter recebido um anjo, a mensagem de um anjo, e esse anjo dizia para Abraão que ele deveria sair de seu país, sair de sua cidade, sair da casa dos seus pais. Se nós dissermos sair de seu país, já inclui sair da casa dos seus pais, como é bastante lógico. Por que há esse reforço de sair do seu país, sair da sua cidade, sair da sua casa, sair da casa dos seus pais? No fundo, era que para Abraão deixar tudo aquilo que ele conhecia, ou que ele tinha como seguro, e embarcar numa nova viagem, embarcar numa nova missão. Essa missão leva Abraão até Melquisedeque. Não se fala muito sobre Melquisedeque na Bíblia. Temos aí 3 ou 4 passagens. Gênesis é uma delas, e depois mais à frente. Entretanto, também os apóstolos, se não me engano, falam sobre Melquisedeque. Entretanto, o que nós temos aqui? É claro que faz a referência a Melquisedeque como um rei e também como um sacerdote. E aqui que começa, de facto, se tornar bastante interessante. E mais para frente, esse vai ser o requisito para o anticristo, que vocês conhecem como anticristo, mas na verdade não é o anticristo, para o Messias, para o verdadeiro Messias. Mas lembre-se, mais à frente também vocês irão entender outra coisa: o papel de Jesus não é o papel do Messias, mas ele tem um outro papel, e vamos mais à frente discutir sobre isso. É por isso que Jesus, como já referi, não se refere como Deus, refere sempre ao Pai. Ao Pai, ao Pai, ao Pai. E como todos vocês sabem, Jesus só começa a efetuar os seus milagres após ter estado 40 dias em isolamento, após também ter efetuado esse ritual cabalístico. Voltando ao Melquisedeque. Melquisedeque foi, então, um sacerdote e um rei. Aqui outro facto que vocês devem ter em mente e prestar atenção nisso e continuar com isso em mente, é o facto de que Abraão teve que pagar um dízimo para Melquisedeque. Pronto, continuamos aqui a história. Não vamos falar sobre toda a história do povo israelita, não vamos falar sobre
sobre todos os pormenores aonde eu quero chegar, porque agora vamos começar a ser mais objetivo para vocês entenderem depois quando eu falar sobre a quarta religião, que eu não mencionei desde o começo desses vídeos, mas vocês irão conhecer qual é a quarta religião, ou quais são, de forma separada, mas depois podemos juntar isso tudo, que na verdade faz tudo parte de uma coisa só. Mas essa quarta religião, e que não se assume como religião, e vocês irão conhecer. Pronto, temos aqui o primeiro facto de que Abraão conhece de facto um sacerdote e rei. Mais à frente, entre todas as histórias do povo israelita, do povo judeu, o que nós vamos ter, claramente, é novamente mais um episódio de magia. Quando falamos de Moisés e quando Moisés, no Êxodo, quando Moshe traz do Egito o povo israelita, o povo judeu, e que acabaria se estabelecendo depois em novas terras. Tudo, como eu já mencionei anteriormente, que Moisés fez foi claramente cabalístico, foi claramente magia. Agora, o que passa a ser bastante interessante é esse ponto. Esse ponto é muito crucial, ao meu ver, para ser investigado na religião judaica, que é essa vinda, esse receber da magia egípcia e também o começo do fim para os egípcios, assim por assim dizer, para o seu reinado. Também temos que lembrar outra coisa, os egípcios chegaram até a Síria, salvo erro em termos de conquista territorial, mas em termos de influência mercantil foi muito maior, como é óbvio. Se vocês não tomem aquilo que a história tentou esconder de vocês todo esse tempo. Todo mundo pensa que o povo egípcio é um povo ignorante, foi um povo que não dominava a tecnologia e que havia pouco conhecimento. Mas isso é mentira, é completamente mentira. Há um propósito para isso, por que esconderam o Egito de tudo isso? Porque não se queria revelar a magia, simplesmente por isso. E depois acabou se assumindo a Grécia como berço da humanidade moderna, que também é uma grande mentira, porque os gregos iam constantemente buscar conhecimento no Egito. Aliás, todos esses povos iam ao Egito buscar conhecimento e também ter os seus tratados comerciais. E se alguém duvida disso, vamos pegar pelo grande... Não vou dizer que ele foi um grande cabalista, mas um grande iniciado na magia, foi Pitágoras, e que hoje todo mundo gosta de usar Pitágoras como um grande matemático, mas isso não é verdade. E vocês depois vão perceber que não só Pitágoras quanto outros também estão sendo usados de forma errônea na história e de propósito, propositalmente, para vos iludir e para vos esconder a verdade. E também Ptolomeu, com seus sólidos, e outros, muitos outros também, como Sócrates, propriamente dito. Se Sócrates não tivesse saído nunca da Grécia, jamais ele teria mencionado que era um homem do mundo e jamais ele teria mencionado que não pertencia a nenhuma nação ou povo, e também de todo o seu conhecimento. Voltando aqui à história, ao que nos interessa, de facto, o que eu notei e o que eu procurei com mais atenção dentro da Bíblia foi que no Velho ou no Antigo Testamento, ou nos livros judaicos, vamos passar a mencionar assim, na Torá e nos livros judaicos, quando nós falamos de anjos, eu não me recordo, pelo menos não tenho em mente, que haja, de fato, a menção de nomes desses anjos. Até porque grande parte da menção dos anjos na Torá
no Talmud, nos livros que pertencem à religião judaica e que o cristianismo tentou apossar-se e deu o nome de Velho Testamento, para depois colocar que o novo era novo, e como novo todo mundo quer saber sobre isso, ou adquirir ou aceitá-lo. Eu não recordo de ter visto ou de ter lido, nesse caso, que havia menção a nome de anjos. Os anjos não se identificavam, até porque grande parte dos anjos, como eu estava aqui a referir há pouco, vinham em sonhos, nunca fisicamente, em sonho, mundo espiritual, meus caros. E vocês vão perceber por que isso é importante. São seres que não são seres materiais. Para poderem estar fisicamente, deve haver uma projeção ou uma tomada de posse corpórea, que mais à frente iremos falar sobre isso. Mas o que eu pude claramente constatar é que no Talmud, na Torá, quando eu falo Talmud, como já disse, eu não sou um conhecedor, um estudioso a fundo das religiões, por vezes posso fazer alguma nomeação de algum termo não corretamente, de forma não correta, mas isso não invalida aquilo que eu quero vos transmitir. Mas eu não, tirando com exceção da história de Jacó, que luta com um anjo, e também à noite, atenção aqui a esse detalhe, ter mencionado fisicamente o anjo, também Abraão, quando recebeu por 2 vezes a visita de 3 pessoas fora da sua tribo, pessoas de fora que estavam de passagem, que na verdade não eram passagem, traziam uma mensagem clara a Abraão. Tirando essas 2 passagens que recordo claramente, eu não recordo mais nenhuma vez que haja uma materialização dos anjos. Passa a haver uma materialização dos anjos a partir do cristianismo e no Novo Testamento. E que vocês depois vão perceber o porquê essa materialização e porquê que os anjos a partir daí também passam a ter nomes. Outra invenção da Igreja Católica para camuflar novamente a verdade para vocês. Voltando, esse é o ponto fundamental, vocês terem o conhecimento que o que Moisés fez foi magia, e o encontro que Moisés também teve à noite, também é que é interessante, à noite, e dessa entidade revelar-se como o eu sou, e ele não se identifica como Deus, porque ele não se atreveria a identificar-se como Deus, jamais. Mas ele diz que é. E ele também faz aqui uma outra menção, que ele diz que o povo judeu será o povo dele, será o povo que irá espalhar a sua palavra. E ele precisa desse povo. Agora analisem, acha que Deus precisa de um povo específico para espalhar a sua mensagem? Não, Deus não precisa de um povo específico para espalhar a sua mensagem. Deus está presente em toda a humanidade. Não que nós sejamos, eu volto aqui a repetir, vou reforçar, nós não somos a divindade. Nós não fazemos parte da divindade. Nós somos a criação dessa divindade. E como criação, existe uma forma de balancear esse sistema, que vocês também irão entender mais tarde. E dentro disso tudo, esse eu sou vem buscar o seu povo sofredor, aqueles que sofreram na mão dos egípcios. Quando na verdade, se nós analisarmos aqui, o que Moisés fez foi realizar esse ritual cabalístico, fez a invocação, conseguiu invocar um dos príncipes, e esse príncipe prometeu lealdade a Moisés e realizou todos esses milagres para libertar
os israelitas, para libertar o povo judeu. Daí, existem alguns tesouros, por assim dizer, e que esses tesouros mais tarde, nós vamos conhecer ele como a Arca da Aliança, e como você sabe, dentro da Arca da Aliança havia outros tesouros, como a Tábua dos 10 Mandamentos, e entre outras coisas também. E por que a Arca da Aliança era tão poderosa? E agora a pergunta que aqui se fica, e se vocês tiverem a capacidade de conseguirem rastrear isso, que muitos já tentaram, onde está a Arca da Aliança? Sendo que o último tempo foi destruído pelos romanos, só resta um lugar para estar, na mão dos católicos, na mão da Igreja Católica, na mão dos cristãos. Penso eu, não tem nenhuma afirmação, iremos descobrir em conjunto isso. Eu penso que todos nós já conhecemos bem a história da religião judaica e todos nós já sabemos bem o que é a religião judaica e como que ela se baseia, apenas não conhecemos claramente a parte da magia. A magia está em toda a Torá, a magia está em todo o Talmud e a magia está dentro da Bíblia, claramente, de forma bem clara. Entretanto, como já referi anteriormente, a Bíblia, a Torá, o Talmud, ao Corão, não é um livro feito para o povo. É um livro feito para os sacerdotes, para instruir o sacerdócio. E de forma cuidadosa, através de alegorias, através de histórias, aonde o sacerdote vai descobrindo, vai criando esse contato com essa entidade divina e que não é Deus. Claramente eu vos afirmo que não é Deus. Entretanto, ele vai, após isso, espalhar toda a sua religião pelo mundo. Mas atenção, o que eu quero trazer aqui não é que devem sair agora perseguir os muçulmanos, devem sair agora perseguir os cristãos, devem sair agora perseguir os israelitas, o povo judeu. Não, isso é errado. O que Hitler fez, o que hoje a comunidade árabe faz é errado. Até porque é completamente insano o que os árabes, não vou dizer árabes, os muçulmanos fazem. É perseguir o cristianismo e perseguir o judaísmo quando a sua religião é baseada no cristianismo, é uma cópia do cristianismo. Quando dentro do Alcorão tu tens os genes. Se o Islão quer tirar ou quer ser uma religião diferente, quer espalhar um novo Deus por aí, por favor, tire do Alcorão tudo que se refere ao judaísmo, tudo que se refere ao cristianismo. E vamos ver o que vocês têm. Vocês têm o profeta. Para ter um profeta, o que vocês precisam? Precisam de história, que é o que vocês não têm. Por isso, parem com essa insanidade. É uma insanidade completa. Até porque um profeta tem que profetizar. E digam-me, o que é que Maomé profetizou? Que já não esteja na parte da Bíblia, que já não tenha sido mencionado pelos cristãos. Digam-me vocês, o que é que Maomé profetizou que não está dentro da Bíblia? Logo, não temos profeta algum. Vocês seguem um homem que teve conhecimento a cabala e, a seguir, espalhou a vossa ideologia através de reis também que tinham interesse em comandar o povo. A religião, a busca pelo divino, infelizmente, serve como instrumento para homens que não são bons, para com os outros homens, para dominá-los e prosseguir assim com a sua insanidade também. Em relação aos cristãos, o que eu tenho a dizer é claro que os cristãos, é claro que a Igreja Católica e todos os seus segmentos derivados da Igreja Católica querem eliminar os judeus, querem eliminar a história dos judeus, porque assim fica fácil de ninguém compreender nada e achar que o livro das mentiras é o livro das verdades. Não. Temos que voltar aqui às raízes,
Deus está para todos vocês que queiram recebê-lo. Estejam vocês no Islão, sejam vocês árabes, sejam vocês indianos, sejam vocês a religião que vocês queiram pertencer, a religião que vocês acham ou que vocês foram educados. Quando vocês conhecerem a verdadeira religião, vocês irão vir para Deus também. E por quê? Porque Deus não é isso, Deus não é essa batalha, Deus não é essa chacina em busca de um ideal de um homem. Deus opera diferente e tem operado até hoje e vai mostrar para vocês todos o que Deus realmente deseja da humanidade. Quando a humanidade tiver capacidade para compreender. Recapitulando e voltando ao que eu estava a dizer, pronto. Dentro do judaísmo, nós temos aqui claramente a magia. O judaísmo é envolto dessa magia. Agora, da onde provém essa magia? Isso que é interessante. Podemos dizer que já provém quando Melquisedeque passa o conhecimento a Abraão, e também podemos dizer que, parece ser muito mais lógico, que essa magia foi recebida no Egito. Que os egípcios, na altura, eram os verdadeiros magos que existia sobre a Terra. Ou podemos voltar para trás, como afirmam os cabalistas, e dizer que a magia iniciou-se com Adão. Agora vamos ver o que há de comum entre o judaísmo, o cristianismo e o islã. Todos eles, de uma forma direta ou indireta, acabam por negar a mulher. Isso não é divino. Isso não é divino. A negação ao feminino não é divino. Mais à frente vocês vão perceber. O feminino é a criação. É o que cria, é o que dá a vida. Não é o masculino. E tomem atenção a outro detalhe importante. Ao ler, podem ler o Talmud ou a Torá, ou recortes que existem dentro da Bíblia. Os anjos não se referem como assexuados. Entretanto, os demônios são sempre referidos como entidades masculinas. E, perante a presença que nós temos bem forte no cristianismo e no islã, e depois dentro da Cabala, há uma afirmação do masculino e não do feminino. Há uma negação clara do feminino. Aqui vai ficar um ponto importante. É importante conhecermos a história judaica, conhecermos os israelitas, não como povo unicamente eleito, como muitos pensam, não, isso é errado. É errado pensar assim. Deus não disse isso. Deus disse que será o meu povo abençoado, não o meu povo eleito e único. Lança para a humanidade, ou mostra para a humanidade, o erro, o desvio, e mostra para a humanidade a correção. E dentro desse desvio, dentro dessa correção, existe a projeção, e dentro dessa projeção existe a falsa ideia. E é através dessa falsa ideia que o homem tem se governado durante muitos anos, mas a verdade, ela irá ser revelada. Voltando novamente àquilo que de facto cabe e por ser mais interessante, vamos ver aqui a magia dentro do judaísmo, clara,
e de forma bastante forte. Podemos acreditar que a magia é iniciada quando Adão recebe da serpente, sendo a própria serpente a dualidade em si. E vocês também vão perceber que dualidade aqui não faz muito sentido. Essa dualidade que tentam colocar para vocês não é exatamente aquilo que pertence à criação. A serpente vem trazer isso que muita gente chama de livre-arbítrio e vem trazer a magia, vem trazer o conhecimento. Entretanto, nós, ou aquilo que eu pude constatar de facto como um sinal mágico e bastante forte e evidente, está com Moisés. Mas Moisés viveu dentro da corte, por assim dizer, não vamos dizer corte porque não seria o correto, mas dentro da família egípcia, dentro da família dos faraós. O que vem trazer claramente que Moisés recebeu a magia, recebeu esse conhecimento. Claro que depois disso, talvez os próprios judeus, os próprios israelitas tentam também tomar isso como posse, como deles. E vamos tentar aqui inventar um pouco da história para trás e dizer que isso... Entretanto, é claro que Moisés recebeu esse conhecimento, fez a invocação, e a sua invocação teve bastante sucesso, como todos nós sabemos, né? Mas ela está registrada. E era justamente isso que eu gostaria de vos transmitir em relação ao judaísmo. Não há aqui muito para falar, porque todos nós conhecemos, queira ou não queira, conhecemos a história desde pequenos, com vários filmes infantis que retratam justamente Abraão, retratam Moisés, retratam a vida dos israelitas. E depois vai retratar também mas a história em filmes sobre Jesus. Entretanto, em termos de desenhos animados, nós vamos sempre ter a história do povo israelita, a história do povo judeu, e todos nós acabamos de saber um pouco mais sobre o povo. Não compreendemos a religião completamente. A religião vem ser compreendida hoje com mais clareza, mas também é um sistema de normas feita pelo homem. E aqui é que Jesus vem combater essas normas feitas pelo homem, quando o homem começa a exagerar e usar o nome de Deus, exageradamente a dizer que Deus quer isso, Deus quer aquilo. Não. É alguém que deseja algo, deseja controlar-vos e diz que foi Deus que transmitiu essa mensagem. Vocês vão perceber no futuro, nos próximos vídeos, por que eu digo que o que Moisés recebeu quando fez a invocação não pode ser Deus, que Deus não pode se materializar e não tem qualquer interesse, não tem qualquer necessidade de materializar-se perante o homem ou pedir favor para o homem. Não há essa necessidade. É isso que vocês tenham em mente. Porque, pensem, como eu falei no vídeo sobre Maomé, Deus é maluco, ou não sabe o que faz, ou é indeciso, hora que é uma coisa, hora que é outra, porque Deus cria toda a vida e depois vai perante o seu ser pedir para, por favor, ore para mim, por favor, clame para mim. Ainda mais, porque Deus vai escolher um povo específico quando Ele criou sobre toda a face da terra seres e homens. Porque Deus vai especificamente pedir a um povo. Porque Deus vai escolher especificamente um povo. Não faz sentido. Não faz sentido algo que está fora da criação vir para dentro da criação a pedir coisas. É limitarmos a capacidade de Deus. É limitarmos essa capacidade e colocarmos esse véu. Mas esse véu irá ser levantado e vocês irão
perceber tudo aquilo que estou a dizer. Para agora, saibam que o que vocês têm praticado é magia, e essa magia que vocês têm praticado já vem desde o judaísmo, que passa depois por Jesus como um grande cabalista, e depois uma tentativa por Maomé, quando faz a invocação ao arcanjo Miguel, como ele diz, e acaba por também receber aqui a visita de um ser espiritual, e é através dessa mágica. É claro que a questão aqui é como é que o homem acaba por receber esse acesso a esses seres espirituais. Aqui sim entra a divindade. Mas mais à frente nós iremos discutir quando estivermos a falar sobre a quarta religião. Agora, tenham coragem de ver isso, tenham coragem de questionar os vossos líderes espirituais e tenham coragem de estudarem, de realmente quererem estar com Deus. Não se deixem enganar mais. Pratiquem o bem para com o outro que está ao seu lado. Não o ódio, não a raiva, mas sim o bem. Ajude, para que ele também possa te ajudar quando tu precisares. Vamos acabar com esse ódio religioso que mina o nosso ser. Vamos sim passar a conhecer Deus. Vamos passar a revelar Deus. E todos vocês podem ver e ter acesso ao divino. Basta vocês deixarem de lado o que os vossos líderes espirituais dentro do Islão, dentro do cristianismo, todo ele, e dentro do judaísmo, há certas coisas que não fazem lógica, está aqui apenas para vos aprisionar. Está na hora de vocês serem libertados dessas correntes e, de fato, experienciarem um contato com o divino. Mas para isso comece a trabalhar hoje com a pessoa que está ao seu lado, com o seu colega de trabalho, com o seu vizinho, com a pessoa que está parada no trânsito junto contigo. Tu não és perfeito, eu não sou perfeito. Nenhum de nós somos perfeito. E se seguirmos a ideia de que temos na Torá, Deus também não é perfeito, porque Deus cometeu um erro ao criar o ser humano. E Deus afirma isso. Eu errei ao criar o ser humano. Quando vocês leem a Torá. Se nós seguirmos essa ideologia, é claro. Para todos aqueles outros que não acreditam na divindade, que acreditam em outras coisas, que não querem acreditar em Deus, vocês conseguem provar para toda a gente que Deus existe? Porque vocês não conseguem provar que Ele não existe. Mas esse também é o vosso trabalho. Agora vamos ter um pouco mais de atenção e cuidado a outros segmentos. Não falo aqui das sociedades secretas vocês vão perceber no próximo vídeo. Há outros segmentos como o espiritismo, há segmentos que tentam lidar com espíritos ou tentam lidar com magia, e vocês devem ter cuidado com isso. Devem realmente ter cuidado, devem se afastar dessas práticas. Não pelo simples fato de que isso não é bom, ou que eu venho aqui dizer isso não é bom, isso é mal, isso é maligno, qualquer outra coisa, não. Vocês esqueçam, limpem as vossas mentes de toda essa ideia de Lúcifer. Esse pessoal que faz culto ao Lúcifer não sabe de nada, nem não sabem claramente o que estão a fazer. Estão a ser completamente ignorantes. Unicamente que a única palavra que eu consigo descrever essas pessoas é ignorância pura. O que vocês têm que ter como noção, se vocês quiserem distinguir
duas faces, porque elas de facto estão aí. Vamos colocar como o lado da luz e o lado da escuridão. Mas, tanto luz quanto a escuridão é uma criação divina, uma criação de Deus. Não existe nada de errado. São duas forças que foram criadas por Deus para que assim fosse criado todo o universo, para que pudesse haver a matéria e que para que pudesse a matéria receber, por sua vez, a vida. Mais à frente, eu irei falar claramente para vocês em relação a isso. Agora, o que eu vos peço é questione os vossos líderes, saiam dessas falsas ideologias para a divindade, porque essas ideologias não vêm trazer Deus para vocês. Vocês estão a ser consumidos pelo lado escuro da criação. É isso que está a vos trazer. Por isso, larguem o Islão, larguem o cristianismo na sua totalidade, larguem o judaísmo na sua totalidade. Ao invés de tentarem afirmar qualquer coisa baseada na vossa religião, baseada na vossa crença, baseiem-se em outra crença, em fazer o bem ao próximo, em não falar mal de quem está ao seu lado, ajudá-lo, compreendê-lo e amá-lo. É assim que nós vamos mudar o mundo. E é assim que vocês irão conhecer a nova religião, a verdadeira religião. Nós não temos que discriminar nenhum cristão, nenhum muçulmano, nenhum judeu, nenhum árabe, nenhum israelita, nenhum povo da face da terra, ninguém que pratica o hinduísmo, o budismo, outra religião qualquer. Nós temos é que encarar e ver aonde Deus está e buscar esse divino. E a buscar o divino, só podemos buscar esse divino quando começarmos a praticar o bem ao próximo e praticar com amor. É isso que vai vos distinguir e é isso que vocês vão poder ver quem vocês realmente são. E como eu falei, Deus está aqui para todos, mas nem todos estão para Deus. Porque nem todos fazem parte desse plano. Alguns servem ou servirão para mostrar esses dois lados que eu acabei de vos dizer, entre luz e escuridão, entre a matéria e o espírito, por assim dizer, fica talvez um pouco melhor. E é isso, pessoal, o vídeo já está bastante longo, não quero alongar mais. Agradeço a todos que ficaram e foram resistentes em estar até o fim. Pratiquem hoje aquilo que vos peço e vejam se amanhã vocês já começam a notar diferença à vossa volta. Deus estará sempre convosco quando vocês estiverem com Deus. Ela irá vos abençoar, nós somos a vossa criação. E como criação dela, ela estará sempre aqui para nos apoiar. Amém. E uma continuação de um bom fim de semana a todos. Obrigado.